Vocês veem aí, meus amores, que ali está mostrando claramente que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós fazemos justamente o contrário do que devemos fazer por estar na presença de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que o desejo da carne é justamente o contrário do que Deus deseja para nós. Se nós estamos fazendo algo que não condiz com a palavra, com o evangelho, com o ensinamento de Deus, então isso vem entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque isso vai afastar ele de nós. Ele não quer ficar afastado de nós, ele quer ficar junto de nós. E isso Deus sempre desejou, estar junto com o seu povo. Ele andou com Adão e Eva no início. Ele morou no Monte Sinai por um tempo, para ficar próximo ao povo. Depois ele pediu a Moisés para fazer a barraca dele, lá no meio da tribo de Judá, no meio de Israel. Moisés, faz uma barraca para mim, eu desejo habitar no meio do meu povo. Deus sempre amou o seu povo, sempre. Sempre desejou estar junto. E depois o tabernáculo foi nós mesmos. Ele morou dentro de nós, simbolicamente, como Jesus Cristo, dentro de Maria, no ventre de Maria. E depois, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Então ele entra para ficar, ele não entra para ir embora. É você que decide se ele vai ficar ou não. Porque ele não pode habitar, ele não coabita com coisas promíscuas, com pecado. Deus não coabita, não compactua com pecado. Viu? Seja em palavras, em atos, em pensamentos. Porque a pessoa que conhece a Deus, ela sabe o que é pecado. E ela vai pecar, ela vai saber que está pecando. E o que acontece? Por isso que nós temos que orar sem cessar, vigiar em todo o tempo, ser astuto como a serpente, simples como a pomba, para que nós possamos buscar força no Senhor, saber que a força vem de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Porque a tentação é da carne. E a carne, ela luta contra a vontade do Espírito. A vontade da carne é uma, a vontade do Espírito é outra. Alguém sempre está tentando te tirar do sério. E aí o que acontece? Você vai ceder ao Espírito Santo, sendo que ele te orienta e te ensina a ser, ou você vai ceder à vontade da tua carne, que te ensina o pecado. Viu? Então você vai viver nessa luta todos os dias. Por isso todos os dias somos reputados como ovelha levada para o matadouro todos os dias. Porque todos os dias, em todo o tempo, há uma grande batalha entre a carne e o Espírito. Tá bom? Então vamos lá, a vontade do Espírito Santo. Tá? Sobre a vontade, vejamos o que diz o mini dicionário Aurélio. Faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Sentimento que incita alguém a atingir o fim que essa faculdade propõe. Capacidade de escolha e de decisão, firmeza, capricho, desejo ou determinação expressa. A vontade do Espírito Santo abrange todas essas características. Podemos verificar a vontade do Espírito Santo em ação em Atos 13, versículo 1 a 4. Vamos ver? Então vamos lá. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, a Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo a mão sobre eles, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegamos
e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes. Elimas, o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé do procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Oh, glória! Vocês estão vendo? É assim, gente, ó. Se nós sermos obedientes, o Espírito Santo de Deus, ele age através de nós, viu? A obediência, a fé, a firme convicção de que o Espírito Santo vai agir, viu? É a fé. Então, vamos lá, os poderes pessoais do Espírito Santo. As características pessoais do Espírito Santo, estudadas anteriormente, proporcionam vários poderes relacionados a seguir: o poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, o poder da ciência própria e o poder da direção própria. Todos os seres pessoais, indistintamente, são dotados de todos esses poderes. Por isso, afirmamos: o Espírito Santo é uma pessoa e pode ser uma pessoa. O Espírito Santo não pode absolutamente ser confundido com uma força, poder ou influência. Analisemos e confirmemos à luz da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é dotado com todos os poderes que estão relacionados anteriormente. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem o poder de pensar, ele é uma pessoa porque tem também o poder de sentir, também tem o poder de querer, também tem o poder de consciência própria e também tem a direção própria. Tá bom? Então vamos lá. O poder de pensar, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Nós vimos que ele tem o poder de pensar. Agora nós vamos ver que ele tem o poder de sentir. Olha, Romanos 15, versículo 30. Então, Romanos 15, versículo 30 diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então aqui está mostrando o quê? Que o Espírito Santo tem amor. Nós vemos então o poder do Espírito Santo de sentir. Nós já vimos que ele se sente triste, nós já vimos que ele sente amor, nós já vimos que ele chora e vemos também que ele sente alegria, tá bom? Vamos ver agora porque tem também o poder de querer. O Espírito Santo tem o poder de querer. Então vamos lá. Atos 13, de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níver, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem é que foi que disse isso? Foi o Espírito Santo. Olha bem, versículo 2.
servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, viu? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ó, separa Barnabé e Saulo para a obra a que vos tenho chamado. O Espírito Santo de Deus, ele escolheu Paulo e Barnabé para uma obra em especial, viu? A obra em que ele havia chamado eles. Para que? Levar o Evangelho, tá bom? Então, jejuando e orando, e pondo a mão sobre eles, os despediram, quer dizer, obedeceram, amém? O Espírito Santo também tem consciência própria. Vamos ver aqui em 1 Timóteo 4. Mas, versículo 1, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, tá bom? Então o Espírito Santo aí, ele tá no verso 2, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então isso, meus amores, ele tá ali tomando consciência de que os homens, eles são mentirosos, né? Ele se sente traído por uma mentira, né? E mostrando que ele tem consciência própria, tem o poder de pensar em si mesmo, tá bom? E vamos agora o Espírito Santo é uma pessoa porque tem a direção própria. Mateus 3,16. Mateus 3,16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então vocês veem que ele tem direção própria, viu? Ele veio justamente para descer sobre quem? O Filho de Deus, sobre Jesus, tá bom? E quando você se converte, a direção dele é sobre você. No dia do Pentecoste, muitos se converteram. E ali o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre a cabeça de cada um, tá bom? E aqueles que não se entendiam passaram a se entender. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele envolveu a todos, dando o poder do entendimento, tá? Do entendimento. Eles passaram a entender as outras línguas que os estrangeiros falavam, tá bom? E aí eles tinham já a liberdade de sair dali e pregar em outras nações. Porque eles iriam lá, iriam falar e as pessoas iam entender o que eles estavam falando. Porque não tem como uma pessoa levar a mensagem de Deus para uma pessoa que não entende o que ela está falando. Não é mesmo? Então, se Deus te deu o dom de falar, é para que você fale. E justamente ele fala da forma que a pessoa entende. Então, tá bom. Bem, nós sabemos, através mesmo da Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Então, ele é onipotente, onipresente e onisciente. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, ele sempre existiu, visto que é Deus. Porém, a sua ação entre o povo de Deus, antes e durante o Antigo Testamento, é um tanto quanto diferente de sua atuação no dia do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ainda que o povo de Deus se beneficiasse com a ação do Espírito Santo, podemos ver que a sua ação direta sobre o povo de Deus não era geral ou total, mas localizada e quase individual. Vejamos, em Gênesis 41, 38. Em Gênesis 41, versículo 38, diz assim: E disse Faraó a seus servos:
Acharíamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus? Vocês veem que uma pessoa que não conhecia, mas percebia que o Espírito de Deus estava sobre Moisés. Amém? E ele achou, ele disse, acharíamos um homem como esse? Naquela época não acharia, só Moisés mesmo, né? Tanto que ele foi o escolhido para fazer aquela obra. No Novo Testamento, é muito diferente. Após o dia do Pentecoste, imediatamente posterior à ascensão de Jesus Cristo ao céu, o Espírito Santo age indistintamente sobre todos os filhos de Deus. Vamos ver em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, tá bom? Em João 7, 38 e 39 diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Então, olha bem, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já, desde muito tempo, os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Viu? Vocês veem que naquela época, né, depois do Novo Testamento, as pessoas que estavam ali no Pentecoste receberam o Espírito Santo e ele vinha para ficar. E essa passagem que eu acabei de ler, ela vem dizer que aqueles cristãos que tinham o batismo de João Batista, mas não conhecia ainda o batismo no Espírito Santo, Deus enviava, né, discípulos para lá para que eles fossem batizados pelo Espírito Santo. Amém? E quando era batizado, aí eles poderiam trabalhar pela obra, porque o Espírito Santo de Deus ia dar a eles discernimento para que eles pudessem pregar o Evangelho e também ia salvaguardá-los. Amém? O Espírito Santo inspirou todos os profetas e escritores sacros, os quais apontaram para Jesus Cristo a salvação eterna. É promessa, cumprimento, promessa, cumprimento. Aí você vai vendo Gênesis, Mateus, Gênesis 3,15. Vou ler esse, tá bom? Que é uma promessa. Então, em Gênesis 3,15 diz assim, olha a promessa. E porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse isso, não disse? Foi uma promessa. Olha o cumprimento. A gente vai ver em Mateus 1, de 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Olha o cumprimento. Bom, então, vamos a mais uma promessa, tá bom? E um cumprimento. Olha só, em Isaías 28:16 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. A promessa. Agora vamos ao cumprimento. Então, o cumprimento é o seguinte: Mateus 16, versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ué, será que está dizendo ali, Jesus está dizendo que Pedro é pedra? Acho que não, né? Vamos ler direitinho? Olha só. Pois também, o nome dele era Simão Barjonas, né? Simão Barjonas. Ele disse assim, ó: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Mudou o nome dele de Simão Barjonas para Pedro. Foi isso que aconteceu. Olha bem, vamos olhar um capítulo antes, um versículo antes. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mais uma ação do Espírito Santo sobre quem? Simão Barjonas. Então, dando seguimento no versículo 18, olha o que ele fala. Pois também te digo que tu és Pedro. Trocou o nome dele, de Simão Barjonas para Pedro. E sobre esta pedra. Mas que pedra? Que pedra? Não era Pedro. Ele está falando, Simão Barjonas, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a pedra? O que é a pedra? É Jesus Cristo, meus amores. Pedro não era pedra, não. A pedra era Jesus. Você lembra do primeiro cumprimento aí que nós lemos? Da pedra de esquina? Jesus Cristo, tá bom? É Jesus Cristo. E ali, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Aqui, ele está chamando ele para ser o líder da igreja. Viu? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por quê? Porque foi confirmado através da resposta de Simão Barjonas, que ele estava, a fé dele era verdadeira e que ele estava disposto, viu? Então ele falou, eu vou te dar as chaves, estou abrindo para você porta da liderança, então você apacenta as minhas ovelhas. Foi o que ele disse. Tu me ama, Pedro. Tu me ama, Pedro. Tu me ama, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Viu? Então, ali, tudo que ligar no céu, tudo que desligares também,
Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, quer dizer, todo aquele que ouvir, crer e obedecer, ela estará no reino celestial. Agora, todo aquele que desobedecer, que não seguir os preceitos do Senhor, será desligado. Tá bom? Então, vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitas pessoas gostariam de saber, né? Vejamos o significado da palavra blasfêmia. Segundo o mini dicionário Olério, blasfêmia são palavras que ultrajam a divindade, a religião, pessoa, coisa respeitável. Ultraje significa ato ou efeito de ultrajar, insulto ou ofensa grave. Ofender a dignidade, ato ou efeito de injuriar aquilo que é injusto, infâmia, dirigir injúria ou insulto a alguém ou alguma coisa. Segundo o Conciso Dicionário de Teologia Cristã, blasfêmia significa expressões irreverentes, insultuosas ou caluniosas contra Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o Conciso Dicionário da Teologia Cristã, significa pecado imperdoável mencionado por Jesus. Parece não se constituir um ato singular antes de tratar-se de uma rejeição contínua e deliberada da luz e da verdade que provoca um estado tal em que a pessoa se torna incapaz de distinguir a obra do Espírito Santo e a de Satanás. Então, a pessoa, ela começa a não discernir a luz das trevas, tá? Ela tem uma rejeição à luz, ela não aceita o Espírito Santo, ela rejeita Cristo, ela rejeita Deus. Isso é uma blasfêmia. A blasfêmia é isso, é quando você rejeita, tá? Porque aí você vai ter perdão como? O perdão é para quem crê, é para quem tem fé, é para quem se arrepende. Se você não crê, como é que você vai se arrepender? Não é mesmo? Por isso que não tem perdão, tá bom? Não tem perdão porque a pessoa que não crê, ela vai se arrepender de quê? Não é? Se ela não crê, então ela nunca vai assumir que erra, não vai saber o que é pecado, que está pecando, e não vai se arrepender nunca e não tem perdão, porque ela não pede, não vai querer perdão, porque ela não discerne, não sabe discernir as trevas da luz, tá bom? O dom pode, sem nenhuma dificuldade, ter dois significados, ó. A dádiva do Espírito Santo ao crente e dom espiritual concedido pelo Espírito Santo ao crente. Porém, se trata de um dom espiritual, geralmente o nome dom também é citado. Quanto aos dons espirituais, estes são estudados mais à frente, capítulo 15 deste estudo. Estudaremos agora o primeiro significado, ou seja, a dádiva do Espírito Santo ao crente. No Novo Testamento temos várias referências à dádiva do Espírito Santo ao crente. Então vamos ver aqui a referência à dádiva do Espírito Santo ao crente, em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Então, olha bem, quem crê em mim, João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Agora vamos ver Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, capítulo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, meus amores, eu vou parar por aqui, tá bom? E aquele que tem apostila, leia a apostila, por favor, tá bom? Deixa eu só falar aqui uma coisinha. Batismo no Espírito Santo. Para termos uma melhor compreensão acerca do que significa batismo com o Espírito Santo, é necessário que tenhamos o conhecimento do verdadeiro significado da palavra batismo. A palavra batismo é derivada
da palavra grega baptizo, que significa mergulhar, submergir, fazer submergir, isto é, molhar completamente. Essa palavra é usada no Novo Testamento, somente como lavagem cerimonial, especialmente a ordenança do batismo cristão. É isso que acontece quando uma pessoa passa pelo batismo cristão. Esta, após da confissão de fé, é totalmente imersa pelo batizador, ou seja, é totalmente envolvida pela água. Dessa forma, fica bem mais fácil entender o significado da expressão batismo com o Espírito Santo. Façamos uma simples comparação para facilitar o entendimento. Quando acontece o batismo cristão, há alguém que batiza outro alguém em ou com a água. Há, portanto, um agente batizador, geralmente o pastor da igreja, realiza o batismo. Um batizando o novo crente. Um meio no qual ou com o qual acontece o batismo, a água. João Batista disse acerca de Jesus Cristo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11, Lucas 3,16, João 1, 33. O batismo com o Espírito Santo é semelhante ao batismo em ou com água, pois também há agente batizador, só Jesus Cristo, um batizante, um crente. O meio no qual ou com o qual acontece o batismo, o Espírito Santo. Portanto, batismo com o Espírito Santo não pode ser outra coisa senão Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 31:11, só para terminar, tá? Desculpa, Mateus 3, versículo 11, que diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele continua, deixa eu ler só mais o versículo 12. E em sua mão tem a pá, e limpará toda a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Então, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus Cristo, tá? Não é o Espírito Santo que batiza, não. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque no batismo de João Batista, o Espírito Santo não batizava. Então, Jesus foi apresentado, ele passou pelo batismo para que pudesse batizar com o Espírito Santo. E o batismo com fogo será no final de tudo, quando ele limpará toda a eira, ele vai tirar toda a sujeira, toda a maldade, toda a raiz do mal, e ele colocará onde? Lá no fogo que nunca se apagará. É o fogo eterno, gente, o fogo que vem de Deus, tá? É o fogo que limpará todo o pecado. Então, por isso, gente, fica firme na fé. Ore, busque, procure estudar mais a palavra, o evangelho, para que você não seja herético, para que você não venha praticar heresia sem saber, sem perceber. Então estude, procure na Bíblia, tá bom? Leia a apostila, se intere mais, procure mais informações, mais detalhes e se aprofunde na palavra, porque Jesus, ele está às portas. Nós estamos já chegando ao fim, tá bom? E Jesus vai vir nos buscar para nos levar para o céu. Amém? E não haverá mais mal. A paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um e que venha penetrar profundamente na vida de cada um, tá bom? Que venha praticar, em nome de Jesus. Sejam abençoados, tenham uma boa noite, um bom dia, tá bom? Amém? Fiquem com Jesus. Que Jesus, ele derrame suas ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre sua trajetória de todos os dias. Seja abençoado. Que Deus conceda as petições do seu coração. Aquilo tudo que você necessita. Que Deus venha suprir. Amém? Fica com Jesus.